Deus abençoe você. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Bem-vindos, viu? Muito obrigado aos antigos, os que têm chegado ao longo dos anos e você que está chegando agora. Bem-vindo. Costumo dizer que na playlist do canal tem páginas com assuntos diversos, tá? Então, fica aqui. Gostando, faz tua inscrição e compartilha. Lembrando de alguém, tá certo? Muito bem. Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí, tá certo? Então, desta vez, nós vamos falar, como vocês já viram aí, a lei e a graça. Um resumo bem resumido. E, como sempre, eu faço as anotações. Eu estava relendo anotações da escola bíblica. Muito bem, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. A lei e a graça. Quando Deus fez aliança com Israel, pedia que eles andassem em santidade e justiça. Eles perguntam, o que é santidade e justiça? Então Deus entregou a lei. Vejam bem, só uma pausa. Para quem nunca leu a Bíblia, para quem ainda não conhece, Deus, ao longo dos anos foram passando, o Senhor fez alianças, desde lá no Éden, quando ele fez aliança com Adão e Eva, né? Que da descendência da mulher viria um que ia esmagar, ia pisar na cabeça do diabo, né? Então, a mulher, o homem e a mulher cederam à vontade do inimigo, né? A mulher foi tentada, cedeu ali e comeu daquele fruto quando que Deus falou que não era para comer, porque se comessem iriam morrer, né? E aí veio o juízo de Deus sobre os três, né? A serpente, a mulher e o homem. Muito bem. Adão sabia que a maneira de agradar a Deus era oferecer sacrifício por meio de um inocente, não é? Eles quiseram se cobrir, mas o Senhor os cobriu ali, até que viesse o descendente. E ali, quando chega na geração de Abraão, Deus faz a promessa a Abraão e diz que da descendência dele, né, viria o descendente, que era Jesus Cristo, que ele iria abençoar todas as nações. Aleluia, aleluia, aleluia. E Abraão, né, aprendeu com os seus antepassados que eles, para oferecer sacrifício a Deus, tinha que ser por meio da morte de um inocente, não é? No caso, o animal, o cordeiro, né? A ovelha, né? Adoravam ao Senhor, né? Quando pediam, se arrependiam dos seus pecados, buscavam o Senhor. Foi quando a descendência de Abraão ficou cativa lá no Egito. Desceram para o Egito por causa da fome, né? Que houve uma grande seca. E ali José foi primeiro, porque foi preso, foi vendido pelos seus irmãos, porque tinham inveja dele. E passaram ali, depois da descendência de José, eles ficaram cativos ali por 400 anos. Foi quando Deus, ele chamou Moisés da tribo de Levi. Moisés foi criado no Egito para ser faraó. Ele foi criado pela filha do faraó e ali ele aprendeu toda a ciência do Egito. Era um homem muito inteligente na ciência humana, né? E Deus o chama no deserto para livrar o seu povo lá no Egito. Ele havia fugido do Egito com medo do faraó, porque ele havia matado um soldado egípcio, porque estava batendo num israelita. A história é longa, viu, gente? Mas, então foi isso. E ali, quando o povo, depois das 10 pragas, que a última que foi a instituição da Páscoa, né? E ali chegaram, depois que o faraó permitiu que eles saíssem ali, eles foram expulsos, né?
do Egito e saíram em torno de 600 mil homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Levaram tudo, não deixaram nada. E ali atravessaram o Mar Vermelho, né? Porque o faraó se arrependeu de ter dado a liberdade para eles. E ali o exército de faraó morreu ali no mar. Deus abriu o mar, o seu povo passou e eles achavam que também ia poder passar. Mas ali, quando estavam no meio, o Senhor ordenou ao mar, né? Moisés fechou as águas, né? E ali aqueles soldados morreram. E agora, 3 meses depois que eles tinham saído do Egito, chegaram lá no Monte Sinai e Deus entregou para Moisés as tábuas da lei. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, orando, conversando com o Senhor e o Senhor falando tudo para ele. Então, exatamente, Deus queria que o seu povo, porque seria da descendência deles que viria o Salvador, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo veio da tribo de Judá, eram 12, certo? E um deles se chamava Judá. Deus queria a santidade, que eles fossem justos, né? Praticassem a justiça. E ali foi quando Deus entregou a lei. Eu precisei falar tudo isso para chegar, para dar continuidade, tá? Eles olharam para a lei e disseram, não conseguimos cumprir. Lá nas cartas de Paulo, foi quando exatamente Paulo olhou e disse, miserável homem que sou, né? Quem me livrará? Mas ele entendeu, ele caiu em si e ao mesmo tempo o Espírito lhe deu o entendimento, né? Ou seja, ninguém jamais cumpriu a lei, né? A lei, ela apontava para Jesus. Ele veio e nos santificou e nos justificou pela graça, a graça de Deus revelada, Jesus Cristo. Romanos 3 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Toda a humanidade estava corrompida desde Adão. Romanos capítulo 5 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A lei, ela não dava poder ao homem para obedecer. Romanos capítulo 3 diz, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, porque a lei diz, não matarás, não farás para ti imagem de escultura, eu sou o único Deus, aleluia, não tomarás a mulher do teu próximo, né? Não desejar o bem do teu próximo, né? Aleluia. Lá em Gálatas 3 diz, logo, para que é a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, Jesus Cristo, né? E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por causa da lei, o homem se tornou pecador, ou seja, morto, separado de Deus, debaixo da ira de Deus. Efésios capítulo 2 diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Você veja lá em Gálatas 5 que fala as obras da carne, né? Gálatas capítulo 5. O homem se tornou escravo de Satanás. Romanos capítulo 6 diz, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer,
Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, quando você comete o pecado, você se torna escravo daquele, né? Ou seja, do inimigo, do diabo, né? E está condenado à morte. O seu espírito está morto quando você está em pecado, né? Ou da obediência para a justiça, justamente mostrando aqui que o homem precisa da graça de Deus. A graça de Deus, ela demonstra a santidade e justiça de Deus por meio de um plano para tirar o homem do domínio do dominador. Este plano perfeito foi executado por Jesus Cristo. Ele se deu. Em João capítulo 10 diz, Jesus falando, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus Cristo, ele satisfez ao Pai para libertar o homem da escravidão. Hebreus capítulo 9 diz, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Isto se chama redenção. A graça de Deus, ela destrói o pecado, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Jesus Cristo. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, o pecado de Adão trouxe juízo para todas as gerações, para condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Moisés ali no deserto, eles caminharam 40 dias e Deus ordenou, Deus mostrou para Moisés que deveria construir o tabernáculo. Aqui o versículo fala, um tabernáculo não feito por mãos de homem, né? Mas foi o próprio Senhor Jesus, o tabernáculo, né? Então, ali Deus mostrou aquele sacrifício que era feito ali, naquele tabernáculo, aquele sangue derramado, simbolizava Jesus Cristo, não é? O homem precisa de remissão, ser livre de um poder dominador. Efésios capítulo 1 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, para que eu fosse livre. Ele me resgatou, ele te resgatou, ele te comprou. Aleluia. Mateus capítulo 20. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Isso aqui foi Jesus Cristo que falou. Atos capítulo 20. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aleluia. Nós falamos aqui as 3 pessoas. 1 Pedro, capítulo 1. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido
ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Gálatas capítulo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia, obrigado Jesus, obrigado Jesus. O que a lei não podia fazer, Jesus fez por nós. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Essa morte não é a morte física, não, é a morte eterna. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Jesus nos salvou, nos chamou, não segundo as nossas obras, mas pela sua graça. Aleluia, a graça de Deus revelada a Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 1. Ele nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Efésios 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Pela graça de Deus nós vivemos, segundo Coríntios capítulo 1. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12. E disse-me, Jesus Cristo falando para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Aleluia! 2 Tessalonicenses 2. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Hebreus capítulo 4. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia! Quando eu chegar em uma situação que não posso fazer nada, é o momento de chegar ao trono da graça. Aleluia! Aleluia! O Senhor olha para nós e vê que nós fomos purificados pelo sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós não temos prazer no pecado.
A graça de Deus nos dá condição da gente resistir, da gente não executar aquilo que vem no nosso pensamento ou na nossa visão ou no nosso ouvido, né? Aleluia. Nós não merecemos nada. Aleluia. Eu mereço o trabalho. Quando eu trabalho em uma empresa, é justo, é digno você receber o seu trabalho, né? O seu salário, né? Mas para que eu tivesse vida e pudesse dar fruto, Jesus teve que morrer. Ele é a razão do nosso viver. Aleluia. Nós não merecíamos, mas Ele quis nos dar de graça. Não precisamos fazer nada, apenas confessar e crer e guardar e desejar viver em obediência. É uma bênção, viu? Aleluia. Nós somos livres do pecado, de Satanás, da maldição da lei. Não existe maldição na vida do crente. 1 Pedro, aí vocês vão lendo as referências, tá? Romanos 6, né? Não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça. Libertos do pecado, feitos servos da justiça. Agora eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Cristo me amou. Estar debaixo da graça é estar debaixo da lei de Cristo. Nós somos geração eleita. 1 Pedro capítulo 2. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Disse Jesus, João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Portanto, em 1 João 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus Cristo falou algumas vezes para as pessoas que eram curadas, aleluia, ser curado do teu mal, não peques mais, vá em paz, não peques mais, né? Muitas vezes ele falou isso. Você fez ou falou algo muito grave e ficou cheio de medo, achando que não tem mais jeito, que Deus não te vê, que Deus não fala mais contigo, que Deus já te condenou? O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Foi Jesus Cristo quem falou, nem aqui e nem no juízo final. Oh, gente, é muito sério, viu? Escuta o que diz a palavra em 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Hebreus capítulo 12. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então eu pergunto, você já é filho? Aleluia. Olha o que diz em João capítulo 1. A todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Para ser filho de Deus é o receber como único Senhor e Salvador e crer que Ele é o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. E continua o versículo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia, aleluia. É muita bênção, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por mais uma reflexão. Aleluia. Eu creio, meu Pai. Eu creio, Senhor, mediante a ação do Teu Espírito Santo. Quem vai assistir esse vídeo vai entender claramente a diferença da lei e da graça. A lei acusa, aleluia, aleluia, aleluia. A graça salva, absolve, aleluia. O sangue de Jesus, teu Filho amado, nos purifica, aleluia. E é necessário crer e receber o teu Filho como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, eu te peço por todos
E eu te agradeço pela tua misericórdia, Senhor, de estar me usando aqui. Aleluia, aleluia, para a honras e a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, permitindo o Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus.